Olá, você que está assistindo essa live, provavelmente está assistindo ela gravada. Nós tivemos aqui um momento de live com o pessoal, mas como você está assistindo ela gravado, não pense que vai ser diferente a interação, tá bom? Então, se você tiver algum comentário, se você tiver alguma dúvida, você pode postar aqui nesse vídeo que vai ficar salvo, né, que você está assistindo agora, e depois eu vou acompanhar, eu vou ler todos os seus comentários, eu vou poder responder você também, tá bom? Então você não vai deixar de ter essa interação comigo, ok? Jazinho, nós vamos iniciar e eu vou estar interagindo aqui com o pessoal que estiver entrando. Então, aguarda só um pouquinho que o pessoal vai estar entrando e a gente vai estar conversando aqui sobre o assunto de hoje, certo? Já adiantando um pouquinho para você, talvez você não saiba do que se trata esse vídeo, talvez você não tenha visto a divulgação que nós fizemos, mas nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante. Muitas pessoas têm a dúvida, né? Por que existe tanto sofrimento? Por que existe o caos, né? Quando olhamos para a realidade ao nosso redor? E Deus, ele criou o mundo, né? Perfeito, de acordo com a Bíblia. Então, existia uma realidade perfeita e hoje nós vivemos em uma realidade que não é tão perfeita assim, né? A gente entende que existe muita coisa para poder melhorar. Então, o tema que nós vamos conversar hoje, o estudo, ele vai ser baseado no livro de Gênesis, capítulo 3. Então, se você já tiver sua Bíblia, você pode acompanhar aí, certo? Então, enquanto você vai abrir na Bíblia, eu vou aguardando aqui, porque agora, durante a live, o pessoal está acompanhando, ok? Está entrando, né? Então, olá para vocês que estão chegando. E para você que está chegando agora, você pode mandar aqui as suas perguntas, você pode colocar seus comentários, tá bom? Para quem não estava na live, né, está entrando agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que muitas pessoas têm um questionamento, né? Por que existe o sofrimento? Por que existe o mal? Por que existe toda essa realidade com a qual nós nos encontramos, né? Sendo que a Bíblia apresenta Deus criando um mundo perfeito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, olá Robson, seja bem-vindo. Tia Iris, Victor. Aguarde só um pouquinho para algumas pessoas entrarem. Não vou demorar muito porque quem já estiver aqui vai ter o privilégio, né? Mas vou dar mais um minutinho e aí algumas pessoas vão estar entrando aí pra gente iniciar o nosso estudo. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema do nosso estudo hoje. Vai ser esse aqui. Algumas palavras não vão aparecer por causa da minha imagem, né? Na câmera ali. Mas vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? Eu queria começar com uma oração. Então, quem já estiver aqui, se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Eterno nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma revelação através da Bíblia e principalmente através de Cristo. E esse Cristo que nós também temos acesso hoje através da Bíblia. Conhecer sobre Ele, sobre toda a história do Teu povo e como o Senhor conduziu. Hoje, Pai, nós estaremos estudando um tema muito importante. Entendemos como o Senhor entende toda a realidade a qual nós nos encontramos, o porquê de tudo isso, Pai. Então eu te peço, Pai, que cada pessoa que esteja aqui na live ou que esteja assistindo a gravação dessa live, que o Senhor esteja com eles neste momento de estudo, que Teu Santo Espírito esteja abrindo a mente e o coração de cada um, Pai. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá.
texto base que nós vamos utilizar para poder estudar hoje, esse assunto vai ser Gênesis capítulo 3. Então eu já convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 3. Agora, uma coisa que é muito importante ao estudarmos Gênesis capítulo 3 é que existe um contexto anterior a ele que é importante a gente estudar também. Então deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver que eu abri o errado. Aqui. Olha só. Que vai estar em Gênesis capítulo 2, verso 25. E o texto diz assim. Acompanha comigo. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, Gênesis capítulo 1, Deus ele tinha feito ali, criado, né, o planeta Terra, tinha feito uma criação perfeita, tinha colocado o ser humano no Jardim do Éden, um lugar especial para o ser humano, né? E agora ele une os dois, né, em um laço de casamento. Então nós temos aqui o momento onde Adão e Eva eles se tornam um quando eles se casam. E no final o texto ele coloca uma notinha do autor, né? Que ele fala quando os dois se unem, se tornam uma só carne, e aí ele avisa pra gente, olha, quando eles foram criados, eles não se envergonhavam. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Por que é importante? Quando nós vamos para o verso 1 do capítulo 3, ele faz um trocadilho, como que eu posso dizer? Um contraste com esse verso anterior, certo? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, no verso 1. Ok. Então está projetando para você aí, mas eu vou ler aqui também. Diz assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, então observe que até então, o que nós temos aqui é uma realidade de um mundo perfeito, certo? Então o ser humano não tinha vergonha, o ser humano não tinha pecado neles, não tinha natureza pecaminosa, não tinha pensamentos ruins, não existia nada de ruim que nós conhecemos hoje. Como foi que isso mudou? Aonde foi essa mudança? Aonde tudo aconteceu? E é nesse verso que a gente começa a entender um pouquinho dessa mudança. Aqui no verso 1 ele já começa dizendo assim, olha, mas a serpente. E é interessante que aqui quando ele fala da serpente, ele utiliza o artigo definido. Vocês observaram isso? Aqui o texto diz, mas a serpente. Não é qualquer serpente, é uma serpente específica. Com certeza havia várias serpentes na criação, vários outros animais que foram criados, mas essa aqui era uma específica. Então o texto já nos diz, ao mencionar essa serpente, que não era uma serpente qualquer, mas era uma serpente conhecida. Com certeza Deus já tinha falado para Adão e Eva a respeito dessa serpente. Eles já conheciam quem era essa serpente. E aqui fica um mistério pra gente, né? Porque uma coisa importante, na verdade, antes de falar sobre isso aqui, quando nós vamos ler a Bíblia, é que nós temos que ler como se nós não a conhecêssemos. Como assim? Mas eu conheço a Bíblia. Porque todo mundo conhece a história da criação. Quem já leu a Bíblia conhece a história da criação. Então, quando a gente lê o texto, a gente já lê com o pressuposto que a gente sabe do que vai falar o texto. E a gente acaba não prestando atenção aos detalhes. Então, eu diria que um requisito importante ao lermos a Bíblia, ao estudarmos a Bíblia, para nos ajudar a entender melhor a Bíblia, é lermos como se nós não soubéssemos nada. É tentar apagar o máximo possível dos nossos pré-conceitos, né, no sentido de aquilo que nós já temos anteriormente à leitura. Seria como aquele leitor de primeira viagem. Então, imaginar que você está lendo pela primeira vez.
É isso que a gente precisa fazer. Então, quando a gente vem aqui para o texto, quem está lendo Gênesis pela primeira vez, ele começa Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a criação, tudo perfeito, mas ele chega no capítulo 3 e fala de uma serpente. Bom, com certeza, o leitor de primeira viagem não sabe do que se trata essa serpente. Então, quando a gente está lendo o texto, a gente fica com essa dúvida, mas quem que é essa serpente? O texto diz que é a serpente, é uma serpente específica. Adão e Eva, então, conheciam. Nós, que estamos lendo pela primeira vez, né, se nós fôssemos com esse olhar, ainda não sabemos do que se trata essa serpente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente já coloca, não sei o que, Satanás e tudo. Calma, a gente precisa ir com calma, certo? Então vamos lá, continua a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E aqui quando ele vai falar aqui, olha, mais sagaz, aí é uma coisa bem interessante que a gente tem que observar. Como você sabe, com certeza, a Bíblia não foi escrita na nossa língua que nós temos hoje, né? Não foi escrita em português, não foi escrito em inglês, em espanhol. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, né? E quando nós olhamos no original hebraico, essa palavrinha sagaz, a gente consegue perceber que ele está em contraste com outra palavrinha que nós lemos no verso 25, lá do capítulo 2. Quando ele vai falar que o homem e a mulher eles estavam nus, aparece a palavra hebraica aron, certo? A palavra aron. Agora, quando ele vai falar que a serpente era mais sagaz, ele usa a palavra arum, que são palavras com sons bem parecidos. Então ele usa um trocadilho para poder fazer um contraste. O contraste entre a realidade do ser humano, que era inocente, sem nenhuma mancha do mal, agora com essa serpente, que ela é sagaz. Então nesse contraste a gente entende que a sagacidade da serpente ela está em contraste com a inocência, a pureza do ser humano. Então a gente entende que essa serpente, na verdade, ela é sagaz no sentido de malandra, de perspicaz. Esse é o sentido aqui do texto. E aí o texto continua dizendo que a serpente disse à mulher. Bom, aqui é uma coisa bem curiosa, né? Porque até então nós tínhamos visto duas pessoas falando só. Nós tínhamos visto falando Deus dizendo e nós tínhamos o homem dizendo. Agora aparece aqui a terceira pessoa que fala, né? Que diz aqui no texto. E aqui é a serpente. Mas o curioso é que uma serpente falando... Lembrando, imagina, a gente é um viajante, ou um leitor, perdão, um leitor de primeira viagem. Então imagina você tá lendo isso aqui e aparece uma serpente que fala. Como assim? Um dos objetivos da Bíblia, e isso aqui é uma coisa muito importante também ao estudarmos a Bíblia, a gente entender, é que a Bíblia ela quer trazer em nós uma reação. A reação ela vem a partir das emoções que são geradas pelo nosso estudo da Bíblia. Então, nós temos ali no primeiro momento, né, quando a criação do ser humano e tudo mais, nós temos um senso de maravilhamento, né, pelo poder de Deus, pela beleza do que Ele cria, né? Mas essas reações elas vão mudando e existe uma reação de espanto, né, de surpresa, por assim dizer, porque agora a serpente, ela fala. Como assim uma serpente que fala? E aí, o que a serpente diz? Não comereis de toda árvore do jardim. Na verdade, ela pergunta assim, começa assim, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aqui uma coisa bem curiosa, que geralmente a gente acaba perdendo um pouquinho, né, do que a serpente ela tá fazendo. Lembra que o texto diz que a serpente ela é malandra, ela é perspicaz. Ela faz uma pergunta que ela é muito ambígua, certo? Por que a pergunta é ambígua? Ela pergunta assim, olha, não... É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Observe que eu posso entender essa pergunta de duas formas. A primeira, que eu não posso comer de nenhuma árvore, porque ó, não podereis comer de toda a árvore. Então, toda árvore não posso comer.
Então eu não poderia comer de nenhum. Eu posso entender dessa forma. Como também eu posso entender, não comereis de alguma árvore. Ou seja, eu não vou poder comer de todas, porque alguma eu não vou poder comer. Então fica confuso, percebe? Então é como se fosse uma dupla negativa aqui, né? O que ele está querendo dizer? Qual que é a pergunta dele mesmo? Eu não entendi. Sabe quando alguém chega pra você? Por exemplo, alguém chega em você e pergunta assim, está servido? E a pessoa está te oferecendo algo. Ou se ela perguntasse, né, para ficar mais complicado, não está servido? Não está servido? Então, você pode pensar de duas formas. Olha, se eu falar para a pessoa assim, sim, mas o sim é para quê? O sim é porque você está satisfeito e você não quer comer, ou o sim porque você vai aceitar o que está oferecendo. Entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido que essa serpente, ela usa, né? Essa estratégia de trazer essa ambiguidade, certo? Agora, vamos ler o restante do texto. Eu não projetei aqui, eu não vou projetar, mas eu vou lendo para vocês porque eu só vou colocar aqui os textos que eu vou chamar a atenção, ok? Então a leitura continua. Então observe que, como foi uma pergunta bem complexa, né, ambígua, exigiu uma resposta mais bem elaborada da mulher. E era esse o objetivo, com certeza, da serpente, né? Porque ela era malandra, ela era sagaz, perspicaz. E aí, respondendo-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe que ela demanda uma explicação. Eu não vou entrar em detalhe nesse texto aqui, nesses versos aqui, mas vamos seguir à frente. E aí o verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui, eu só esqueci de projetar aqui o texto. Capítulo 3, o verso 6, vou colocar aqui para vocês. Olha só. Verso 5, perdão. Aqui. Exato. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então observa que o que essa serpente faz? Quando a serpente ela quer agora que a mulher ela coma do fruto, ela fala assim, não, é certo que você não vai morrer. Agora isso aqui é curioso por quê? Observe que o ser humano, ele era inocente, ele era perfeito, e até então ele só existia para ele uma forma de enxergar a vida. Só existia uma filosofia de vida, que era a que Deus tinha passado para eles. E agora a serpente coloca dúvida nessa forma de vida que Deus passa para ela. E a serpente diz, olha, existe uma outra forma de viver. E essa outra forma de viver é melhor do que você já tem. Sabe por quê? Porque se você comer do fruto, você vai ser como Deus. E Ele não quer que você come por causa que Ele não quer que você se torne como Ele. Agora, observa que eu diria até que demoníaco, né, essa ideia. Porque ele está tentando fazer a pessoa se igualar a Deus. Só que, depois quando a gente vai... Talvez a gente poderia fazer uma live explicando especificamente quem é essa serpente. Da onde veio essa serpente, né? Você gostaria de poder saber? Comenta aqui. Então coloque aí, se você gostaria de saber quem é essa serpente aqui. De onde surgiu essa serpente? Porque depois a gente vai perceber que essa serpente também tinha esse desejo de ser como Deus. Ela está fazendo o desejo dela passando para a mulher. Agora, quando você volta um pouquinho, no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e aí por diante.
Então observe que o texto aqui, ele está dizendo que quando Deus criou o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança dele. Ou seja, ele já era semelhante a Deus. E o que a serpente oferece para a mulher é uma coisa que ela já tem. Curioso isso, né? E isso aqui é uma realidade hoje. O capítulo 3, ele nos mostra, em essência, o que é o pecado. E quando nós pensamos na nossa realidade hoje, trazendo para a nossa vida, o pecado é basicamente isso. É oferecer pra gente uma coisa que a gente já tem. É oferecer prazer quando nós já temos o prazer e a satisfação com Deus. É oferecer pra gente alegria, é oferecer pra gente a felicidade que a gente já tem com Deus. Então, o que nós conseguimos do pecado não é nada, porque a gente já tem. O problema é que a gente acha que a gente precisa, enquanto está ali. Deus já nos ofereceu. A gente só precisa reencontrar isso. Isso é bem curioso. O pecado não oferece nada de novo pra gente. Ele só oferece aquilo que a gente já tem. O problema é que a gente não enxerga isso às vezes. E aí continua o texto. Olha só, vou projetar aqui o verso 6 para vocês. O texto diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e a árvore e agradáveis. É que eu tô tentando ler aqui na tela. Por isso que eu quero olhar para cá para ficar olhando para vocês. Mas eu vou baixar para ler aqui aquela partezinha de cima. Eu consegui ler. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Então, observe que o que nós encontramos aqui no texto é o momento onde a mulher ela escolhe viver agora uma outra filosofia de vida. Uma outra forma de viver diferente daquela que Deus tinha oferecido para ela. Deixa eu ver aqui, fizeram uma pergunta. E como perceber tudo que já temos? Boa pergunta, Robson. Bom, como eu havia falado bem no início da live, a maior revelação de Deus é através de Cristo. Então, se seguirmos o exemplo de Cristo, a gente consegue perceber tudo que Deus nos dá. Primeiro que o maior presente, a maior bênção, a melhor coisa que Deus poderia ter nos dado foi o próprio Filho, certo? Então nós já temos o melhor presente que nós poderíamos receber, a melhor notícia de todos que a gente poderia receber é Cristo. Então esse já é o primeiro ponto, que o principal de tudo a gente precisa perceber isso. Agora, Cristo a gente só conhece a Cristo hoje por causa da palavra, porque foi registrado, não é? Então a palavra escrita, ela revela, né? Deus nos revela através da palavra escrita o Cristo que veio aqui na Terra. Porque toda a Bíblia gira em torno de Jesus. Isso aqui é muito importante. Então esse é o primeiro ponto. Que o que nós temos é o grande presente que é Cristo. Agora, ainda na Bíblia, nós vamos conhecer outras coisas que Deus também nos dá. Como, por exemplo, quais foram as bênçãos que Deus nos deu desde o início? Então, vamos pegar. Deus nos deu a bênção do alimento, certo? Então, lá no capítulo 1, verso 28, diz, ó, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Não, perdão, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então observa que Deus já nos deu o alimento, certo? Aqui entra até um outro assunto que é muito importante também, mas é a questão da alimentação, né? Alimentação saudável, alimentação natural. Nós já temos a alimentação natural que Deus nos deu, então tá ali, né? A terra produz, e às vezes a gente busca outra coisa, entende? Então, e vem outras coisas. Deus nos deu a bênção do descanso, não é? Deus nos deu o trabalho,
porque ele colocou o ser humano para poder cultivar e guardar, o trabalho honesto, né? Um trabalho que cuida, um trabalho que abençoa, não é um trabalho que eu vou só extrair para mim, mas é que abençoa outras pessoas também. Então, ou seja, só aqui nos relatos aqui de Gênesis a gente já consegue perceber muita coisa que Deus já nos deu, que nós já temos, certo? E que por conta do pecado tudo isso é deturpado. Agora, vamos voltar aqui agora ao verso 6. Então, só terminando, né, concluindo a resposta para a sua pergunta, estudando a Bíblia a gente vai conseguir entender mais coisas que nós já temos, que Deus nos deu e que o pecado acaba deturpando e a gente não consegue perceber que já temos. Ok? Ficou claro? Se tiver ainda dúvida, pode perguntar aqui, tá bom? Agora olha que interessante, aqui voltando no verso 6, diz assim, ó, olha as palavrinhas que eu destaquei ali. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, vendo que era boa, né? Essa palavra boa. Tomou-lhe do fruto depois, né? Ele comeu e deu também ao seu marido. Então nós temos 4 expressões aqui que elas já apareceram antes do capítulo 3. Ver que era bom. Aonde nós encontramos isso? Alguém sabe dizer? Então coloca aqui, vamos ver se o pessoal tá bom de Bíblia. Alguém sabe dizer aonde, antes do capítulo 3, então escreve aqui no comentário, aonde Deus já tinha dito que via que era bom. Ó, já deu uma dica, já disse que foi Deus que disse, né? Aonde que aparece ali antes do capítulo 3, que Deus viu que é bom? Olha, muito bem, colocaram aqui, ó, Gênesis 1. Lá em Gênesis 1, o texto já diz que Deus viu que era bom. Então todos os dias falava, olha, e viu Deus que era bom e houve tarde de manhã. É isso mesmo, na criação. E aí, lá no capítulo, ainda no capítulo 1, Deus dá o alimento, como a gente já comentou, né? E isso, quando criou a luz também, ele viu que a luz era boa, né? Viu Deus que a luz era boa. Exatamente. Então, agora, a outra expressão é o deu. O deu, ele aparece no capítulo 2, no capítulo 1, perdão. Quando Deus, ele dá para o ser humano o alimento. Então, quem dá o alimento para alguém é Deus, no capítulo 1. Então, quem vê que é bom é Deus. Quem dá o alimento é Deus. Certo? E ainda tem, no capítulo 2, o verbo tomar, que é quando, ali no capítulo 2, verso 15, diz que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Então, observe que essas 4 expressões, elas são expressões que aparecem antes do capítulo 3, se referindo a Deus como o sujeito. E aqui no capítulo 4, nós encontramos o quê? No capítulo 3, perdão. Nós encontramos o quê? Nós encontramos a mulher, agora, agindo no lugar de Deus. Exatamente como a serpente tinha falado. No desejo de ser igual a Deus. O que é curioso é porque tem que ver com alimento. Olha que interessante. Vamos para o capítulo 1 de novo. A gente está falando do capítulo 1. Eu não tenho projetado aqui, mas se você tiver com a tua Bíblia, abre no capítulo 1, no verso 26. Então diz lá, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui é dito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que significa essa imagem e semelhança de Deus? Dentro do contexto, nós temos uma resposta, que ele diz assim, ó, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, de que forma o ser humano é semelhante a Deus? Bom, o ser humano, o Deus, na verdade, ele é o dono de todo o universo. Deus, ele é o rei por ser o criador. Então, a criação é o reino de Deus. E Deus é o rei. Porque ele domina sobre a terra. Ele governa a terra. E não só a terra, mas todo o universo. E assim como Deus é dono de todo o universo, o ser humano vai ter o domínio sobre a terra. E é por isso que o ser humano é mais semelhança de Deus. Depois o verso 27 fala de novo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí de novo fala sobre ser a imagem de Deus. E aí o verso 28 diz,
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E sujeitai, dominai sobre os peixes. E de novo fala sobre a questão do domínio. Mas antes ele fala o quê? Ele fala que o ser humano agora, juntos, eles tinham a bênção para serem fecundos. Eles tinham a capacidade de gerar vida. Mas quem que gera vida? Quem é a fonte da vida? Deus. Então, assim como Deus é a fonte da vida, assim como Deus tem a capacidade de gerar vida, o ser humano também tem. Percebe? Então, é nesse sentido que o ser humano foi feito em mais semelhança de Deus. Agora, existe uma outra questão, que é um atributo de Deus, mas que o ser humano não tem semelhante, que é o quê? Que é o que aparece no verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e assim por diante. E todas as árvores, né? Que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus é quem dá, Deus é quem determina o que é o alimento e Deus é quem dá o alimento. E essa prerrogativa, esse atributo, não é dado para o ser humano. Então, de 3 atributos que nós vemos de Deus: aquele que gera vida, aquele que é o doador da vida, aquele que tem o domínio, ele passa isso também para o ser humano, em semelhança. Mas a escolha do que é alimento e dar o alimento, né, e fornecer o alimento, a manutenção, isso vem de quem? Isso vem de Deus. E aqui, quando nós chegamos no capítulo 3, a mulher agora ela escolhe qual vai ser o alimento. Sendo que antes Deus já tinha falado, lá no capítulo 2, olha, de toda árvore comereis, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Deus já tinha te falado, olha, isso é o que você pode comer. Deus já determina qual é o tipo de alimento. E agora a mulher, ela acaba indo contra isso. E ela escolhe agora qual é o alimento para ela. Então, esse era o único aspecto que ela não tinha. Percebe? O que ela está fazendo aqui? Tomando a prerrogativa divina. E isso aqui é que é interessante, porque como eu falei, o capítulo 3, ele é o que nos ensina, não é? Ele é a base para nos ensinar a essência do pecado. E o que é o pecado? Essa palavra que a gente usa, pecado, né? O pecado nada mais é do que uma forma de explicar, né, bíblica, o nosso orgulho e egoísmo. Como assim orgulho e egoísmo? Aqui a mulher, o que fez ela tomar a decisão aqui foi o orgulho. Bom, eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus. E o egoísmo? O egoísmo porque ela não queria ficar somente ela naquela condição. Ela queria que o marido dela também estivesse junto com ela. E ela agora oferece o fruto para ele. Não basta ela querer ser como Deus. Ela ainda quer que os outros queiram o que ela quer também. Então perceba que o orgulho e o egoísmo, ele é, vamos dizer que a encarnação seria uma palavra estranha, né? Mas a externalização do pecado, porque o pecado é uma coisa que está dentro de nós. Então, o orgulho e o egoísmo é essa externalização que começa dentro de nós e vai externalizando em nossas ações. Bom, depois que foi feito isso, né? O que acontece? Vamos lá para o verso 7, deixa eu colocar aqui para vocês. Diz lá então: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aqui eu destaquei essa questão do coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por quê? Eles perceberam que tinham pecado. Eles perceberam que tinham desobedecido a Deus. E eles lembraram de algo. Bom, Deus falou que se a gente comer do fruto, no dia que comer, observa, lá no capítulo 2, ele fala lá no verso 16 e 17, né? No dia que dela comeres, certamente morrerás. E eles comeram. O que vem na mente deles? A gente vai morrer. Já era. Não tem o que fazer. E o que eles vão fazer então?
Eles pegam as folhas de figueira e eles começam o quê? A se cobrir. É interessante porque aqui o texto diz, né? Eles perceberam que estavam nus e começaram a se cobrir. Mas eles não se cobriram só por causa da vergonha. Porque depois, lá no verso 8, ele diz assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E é interessante que aqui ele coloca o quê? Olha, escondeu entre as árvores. A expressão que ele usa aqui, por entre, no hebraico, ele está se referindo... É porque no hebraico existem duas formas de se referir ao plural. Existe o plural normal, que nós entendemos, mas existe um plural específico no hebraico para dois, que é um plural dual. E aqui, quando ele fala por entre, ele está dizendo que é entre duas coisas. Ou seja, entre as árvores, entre as duas árvores. Quais eram as duas árvores que nós conhecíamos do Jardim do Éden? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, provavelmente eles se esconderam no meio das duas, com as folhas de figueira. Isso aqui é bem interessante. Por quê? O vestir-se, o ato de vestir-se, palavra difícil, o ato de vestir-se é uma atitude do ser humano tentando resolver o problema do pecado. É isso que está acontecendo aqui. O ser humano, ele percebe que está num problema. E ele tenta resolver o problema por si. E ele tenta se esconder. Ou seja, e ele tenta se esconder através da aparência. Porque o ser humano não consegue mudar agora que o pecado está dentro do ser humano, ele não consegue mudar a sua natureza. Não, a gente não consegue. E agora ele tenta o quê? Eles tentam cobrir a sua aparência. E eles tentam se esconder no meio das árvores com as folhas. Ou seja, quem sabe a gente fique parecendo árvore que Deus não vai nos ver. Então observa que é isso que o pecado faz conosco. As nossas ações tentando resolver o problema do pecado na nossa vida não passa de aparência. E é por isso que depois lá no Novo Testamento, quando Cristo ele enxerga uma figueira, e observa que o texto ele aparece as informações não é à toa. Aqui o texto é específico em falar, não é qualquer árvore. Eles cozeram folhas de figueira. E depois lá no Novo Testamento Jesus ele olha de longe uma figueira que tinha uma aparência linda. Ou seja, quando uma figueira ela está com as folhas bonitas e tudo mais, ela já tinha fruto. Isso indicava que ela tinha fruto. E aí, quando chega lá perto, não tinha fruto. Ou seja, era uma figueira que só tinha a aparência de fruto, mas não tinha fruto. E é por isso que Cristo amaldiçoou aquela figueira. E aí quando a gente olha para aquilo ali, a gente fica, mas por que Jesus amaldiçoou a árvore? Porque, com certeza, isso aqui ele já estava fazendo essa associação aqui com esse relato. Quando o ser humano ele tenta resolver o seu problema exteriormente, só com a aparência. Observe quantos detalhes tem no texto que a gente às vezes acaba não percebendo. A gente precisa ter essa leitura atentiva, né? E verso 9. Vou projetar aqui o verso 9 para vocês. Se vocês tiverem dúvida, gente, não tem problema. Podem perguntar, tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E eu queria destacar o fato de Deus perguntar onde estás. Bom, nós sabemos que o Deus, ele é o Criador Todo-Poderoso. Será que ele não sabia onde o ser humano estava? Com certeza ele estava. Então por que Deus pergunta onde estás? Aqui nós já percebemos a primeira atitude de Deus em relação ao nosso pecado. Então, o ser humano tinha acabado de pecar. Bom, Deus ele tinha falado o quê? Olha, se você comer do fruto, no dia que comerdes, certamente morrerás. O que se espera é o quê? Que ele vai chegar e vai matar.
Foi o que foi dito, eles vão morrer. É condenação para o ser humano. Mas nós já aprendemos algo sobre o Deus da Bíblia. Porque às vezes fala, não, o Deus da Bíblia, esse Deus que só fica cobrando, é cheio de regras, cheio de leis, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão você vai ser destruído, senão tudo é pecado. Mas observe que o Deus que nós encontramos aqui no primeiro relato da ação de Deus em resposta ao pecado do ser humano é Deus buscando o ser humano. Porque é isso que o pecado faz de nós. Ele nos faz separação entre nós e Deus. Isaías depois ele vai falar isso. O pecado faz separação entre nós e Deus. Por que faz separação entre nós e Deus? Porque o pecado, de novo, é a externalização do egoísmo e do orgulho. Deus não é egoísta, Deus é amor. Então Deus não olha para si, Deus ama. Deus não é orgulhoso, Deus é humilde. Percebe? Então por isso que há separação, porque são duas realidades totalmente diferentes. Mas, ao invés de... o que a gente imagina assim, já que eu pequei, então eu sou pecador e tudo mais, então Deus ele vai ficar distante de mim porque eu sou pecador. Não, o texto diz que Deus vai atrás. E não só vai atrás, mas Deus ele nos dá a oportunidade de poder interagir com ele. Então Deus ele pergunta, olha, onde estás? Deus ele quer se envolver. Ele não chega falando, Adão, então quer dizer que você pecou? Não. Adão, onde você está? O que aconteceu, Adão? Fala comigo. Eu quero entender o que aconteceu. Entende? Esse é o Deus da Bíblia. É Deus que não nos julga somente por um ato, mas é o Deus que ele vai atrás de nós, que busca, que quer nos reconciliar. É um Deus de amor, um Deus de graça. E aqui nós já encontramos a graça de Deus. E aí o texto diz, que no verso 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. Então, de novo, o ser humano, por medo de Deus, ele foge, Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então observa que, engraçado, que o homem, ele comeu do fruto, por quê? Porque a mulher deu para ele. Ele sabia que não deveria comer, mas ele escolhe a mulher ao invés de Deus. Ele sabia que aquilo ali era errado, ele sabia que ela tinha errado em comer do fruto, mas ele escolhe a mulher no lugar de Deus. Aí alguém poderia parecer, nossa, que romântico, Ele prefere morrer junto com ela do que viver sozinho. Mas olha o que vem o verso 12 aqui. Olha, a mulher que você me deu, ela me deu do fruto. Então você vê como que o pecado é? Além dele gerar em nós sentimentos e pensamentos deturpados, ele ainda faz a gente nunca tomar a responsabilidade pelos nossos erros. E a gente começa a fazer o quê? Racionalizar o nosso erro, o nosso pecado. E não pense que eu tô falando isso aqui porque eu sou alguém que não faça isso, Eu sou o primeiro a me colocar aqui no texto e falar, olha, realmente eu sou assim. A gente não, pelo nosso orgulho, a gente não aceita. E a gente quer ficar racionalizando, colocando desculpas para não aceitar que nós, na verdade, estamos errados e que nós dependemos de Deus. Ao invés dele reconhecer a oportunidade que Deus estava dando para ele ali, de poder interagir, de poder conversar e reconhecer o erro dele, ele quer jogar a culpa no outro. E aí não parou no homem. Ele vem e conversa com... Então disse, o verso 13. Disse o Senhor